Então nós vamos ler o Bhagavatam, canto 6, capítulo 9, verso 45. O título do capítulo é o aparecimento do demônio Vritrasura. É uma história bem complexa e a gente vai ler aqui o verso número 45. Hamsaya Dhara Nilaya Nirikshakaya Krishnaya Mrishta Yashase Nirupaksha Maya Satsangrahaya Bhavapantha Nijashrama Tau Ante Parishta Gataye Haraye Namaste. Hamsaya, ao mais elevado e puro. Pavitram Paramam, a pureza suprema. Dhara, no âmago do coração. Nilayaya, cuja morada. Nirikshaya, supervisionando as atividades da alma individual. Krishnaya, a super-alma, que é uma manifestação parcial de Krishna. Mrishta Yashase, cuja reputação brilha muito. Nirupakramaya, que não tem começo. Satsangrahaya, compreendido apenas pelos devotos puros. Bhava Pantha Nija Ashrama Aptao, sendo a obtenção do refúgio de Krishna reservada às pessoas que vivem dentro deste mundo material. Ante, no fim definitivo. Parishta Gataye, a ele que é a meta última, o sucesso máximo da vida. Haraye, a suprema personalidade de Deus, Namaha, respeitosas reverências, te, a vós. A tradução é a seguinte: ó Senhor, ó pureza suprema, viveis no âmago dos corações de todos e observais todos os desejos e atividades das almas condicionadas. Ó suprema personalidade de Deus, conhecido como Senhor Krishna, vossa reputação é brilhante e luminosa. Não tendes começo, pois sois o começo de tudo. Isto é compreendido pelos devotos puros, porque sois facilmente acessível ao puro e ao veraz. Ao libertarem-se e então refugiarem-se em vossos pés de lótus, após terem divagado muitos milhões de anos por todo o mundo material, as almas condicionadas alcançam o sucesso máximo da vida. Portanto, ó Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, oferecemos nossas reverências respeitosas a vossos pés de lótus. Eu vou direto ao significado aqui. Os semideuses, de certo, queriam que o Senhor Vishnu aliviasse sua ansiedade, mas agora eles se aproximam diretamente do Senhor Krishna, pois embora não haja diferença entre o Senhor Krishna e o Senhor Vishnu, Krishna, sob a forma de Vasudeva, desce a este planeta com o propósito de Paritranaya Sadhuna Vinashaya Chaduskritam, proteger seus devotos e aniquilar os canalhas. Os demônios ou ateístas vivem perturbando os semideuses ou devotos e, portanto, Krishna advém para punir os ateístas e demônios e satisfazer o desejo de seus devotos. Krishna, sendo a causa da qual tudo se origina, é a pessoa suprema e está situado acima mesmo de Vishnu e Narayana, embora não haja diferença entre essas diversas formas do Senhor. Como se explica no Brahma Samhita 5.46, Dipartireva hridashantaram abhyapetya Dipayate vivrita hetu
samana dharma, yattadriyevahi cha vishnutaya vibho govindamadi purusham tamaham bhajami. Krishna expande-se como Vishnu, da mesma forma que a chama de uma vela acende outra. Embora não haja diferença entre o poder de uma ou outra vela, Krishna é comparado à vela principal. Nesta passagem, a palavra Mrishtayashase é significativa porque Krishna sempre é famoso por libertar do perigo o seu devoto. O devoto que sacrificou tudo para servir a Krishna e cuja única fonte de alívio é o Senhor é conhecido como Akinchana. Como demonstrado nas orações oferecidas pela rainha Kunti, o Senhor é Akinchana Vida, ou seja, tal devoto é seu proprietário de Krishna. Aqueles que estão livres do cativeiro da vida condicionada são elevados ao mundo espiritual, onde alcançam 5 espécies de liberação: Sayujya, Salokya, Sarupya, Saristi e Samipya. Associam-se pessoalmente com o Senhor em 5 doçuras: Sama, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Todas essas raças emanam de Krishna, como descreve Vishwanatha Chakravarti Thakura. A doçura original, Adirasa, é o amor conjugal. Krishna é a origem do amor conjugal puro e espiritual. Hare Krishna. Me senti no curso de alfabetização agora. Uma vez, na nossa escola do Gurukula, em Nova Gokula, na hora do Bhagavatam, normalmente, assim, tem uma tradição na ISKCON, que aqui a gente também não faz por questão de tempo, tem um quadro com todos os... com mantra, os versos do Bhagavatam. Então tem um quadro, assim, em sânscrito. E uma criança, uma menina começou a ler o mantra do sânscrito e eu estava sentado junto de um professor que estava viajando e tinha chegado. Aí eu falei para ele assim, ela acabou de ser alfabetizada, enquanto ela estava lendo, né? Ela estava lendo mais ou menos como eu li agora, assim. Aí disse, ela acabou de ser alfabetizada, todo orgulhoso, porque a menina tinha 5 anos, 6 anos. Aí ele falou assim, dá para anotar. Então eu nunca esqueci a piada, né? Eu todo orgulhoso que a menina estava lendo bem e ele dizendo que dava para anotar que ela tinha acabado de ser alfabetizada. Então eu me senti assim, como quem acabou de ser alfabetizado, está procurando a palavra para poder juntar as sílabas e tal. Mas assim é a vida, né? Eu não tinha tido a experiência de ler ainda em público depois da cirurgia. Pensei que ia ser um pouco melhor, porque eu já li algumas vezes e pensei que ia ser melhor, mas eu vi que foi bem difícil. O Maharaj até se ofereceu para ler, mas eu disse que não precisava, pensando que eu ia ler melhor. Desculpem tudo isso, esse significado de Prabhupada é fenomenal. Aqui tem tema para um curso de férias. Se vocês quiserem ficar, a gente pode improvisar. Começando a partir de amanhã, a gente faz um curso de férias até o final do carnaval, só desse verso, na verdade, do significado. Esse significado tem muita coisa importante do nosso Siddhanta, do Siddhanta Vaishnava, de como compreender a filosofia da consciência de Krishna. Na verdade, o mundo passa por uma crise ética muito grande e todas as instituições do mundo passam por essa mesma crise ética. Às vezes, quando eu falo sobre esse assunto, me perguntam, e como começou essa crise ética? Porque a crise também atinge o nosso movimento, né? O que deve fazer, o que se deve fazer, o que não se deve fazer.
Então, eu sempre remonto à época da história do movimento e conto que é desde a época de Prabhupada, a primeira vez que Prabhupada foi à Índia. Então, começou aí a crise ética que até hoje se instalou e até hoje ainda está muito forte. Mas, na verdade, a crise ética começa com o início da Era de Kali. Quando começou a Era de Kali, que é a era que nós estamos vivendo, que tem cerca de 5.000 anos, começou uma crise tão violenta que algumas pessoas, conhecidas como sábios daquela época, decidiram se reunir num lugar sagrado chamado Naimisharanya para fazer um sacrifício que duraria 1000 anos, a fim de contrabalançar os malefícios da era que estava começando naquele momento, que é a Era de Kali. A Era de Kali, essa era que estamos vivendo, é chamada a Era das Desavenças, porque as coisas mais simples se tornam um grande problema e motivo de desavença entre as pessoas. Então, a Era de Kali tem essa característica, as pessoas, homens e mulheres da Era de Kali, têm características descritas também nas Escrituras, e essas pessoas somos nós. Nós somos essas pessoas que são descritas nas Escrituras com características particulares que não são favoráveis ao avanço espiritual, ao cultivo da espiritualidade, especialmente aplicada à vida, à sobrevivência e tudo mais dentro desse mundo. Então, a Era de Kali tem essa característica. E que fizeram então aquelas pessoas que se reuniram naquele momento, no início da Era de Kali? Eles queriam fazer um sacrifício que duraria 1000 anos e que durante 1000 anos eles estabeleceriam uma prática que purificaria toda a era de muitos problemas que naturalmente aconteceriam. E realmente, nessa Era de Kali, o natural não é avançar espiritualmente. O natural é sempre nivelar para baixo, é sempre procurar o mais prático, o mais rápido, o mais simples, o mais barato. Então, nessa Era de Kali, a tendência é essa. Então, a espiritualidade não é natural, especialmente nessa Era de Kali. No mundo material, em qualquer era, a espiritualidade não é natural. Ela exige a atitude de tapácia por parte do indivíduo, da pessoa. Tapácia significa austeridade, ou seja, a espiritualidade exige que o indivíduo pratique uma determinada atividade que é considerada como austeridade ou tapácia para contra-atacar o que é natural. Porque o que é natural nessa era é comer, dormir, desfrutar dos sentidos, se defender. Isso é o natural nessa era. Para contra-atacar essa tendência natural da Era de Kali, com toda a sofisticação e toda a criatividade que a mente, a inteligência e os sentidos vão ter para simplesmente comer, dormir, desfrutar e se defender, então é preciso ter um processo que é feito com austeridade para contrabalançar essa tendência natural da era. Então os sábios de Naimisharanya se reuniram e eles identificaram uma pessoa no meio deles que tinha um conhecimento superior ao conhecimento deles. E que essa pessoa era mais velha, que havia sido beneficiado com uma vida muito longa, ganhou uma bênção de ter uma vida muito longa, e que essa pessoa tinha o conhecimento que eles precisavam para definir a qualidade do sacrifício. Então esses sábios de Naimisharanya se organizaram e, como é natural numa organização, as pessoas mais experientes então apresentam
o que deve ser apresentado, falam com distinção e tal. Então, os sábios de Naimisharanya escolheram essa pessoa chamada Sutta Goswami para que ele pudesse falar, responder algumas perguntas que eles tinham. Eles tinham trazido, eles tinham feito reunião e tinham anotado num papelzinho na resolução lá quais as perguntas que nós vamos fazer para os sábios. Então, eles fizeram essas perguntas para os sábios para definir qual era a disposição final do sacrifício e da atitude deles para encarar a Era de Kali. E assim começa esse livro. Aqui nós já estamos no 6º canto. Mas o livro tem 12 cantos. E nos primeiros cantos se fala tudo isso que eu estou falando, se conta essa história, se explica, tudo isso se apresenta essas perguntas com as respectivas respostas e tudo. Então, os sábios de Naimisharanya se reuniram e perguntaram a Sutta Goswami sobre a primeira pergunta deles. Eles fizeram 6 perguntas que definiram o nível de relação intelectual entre eles. Então, a primeira pergunta foi: qual o bem maior para toda a humanidade? Bem interessante, né? Eles estavam preocupados com a humanidade, que iam viver a experiência da Era de Kali, então eles queriam saber qual era o bem maior para toda a humanidade. Então, a segunda pergunta foi: como Krishna... qual é a essência de todas as escrituras védicas? Porque tem muitas escrituras para diferentes propósitos. Eles identificavam, os Vedas de um modo geral, tem 3 divisões: Karma, Jnana e Bhakti, ou Upasana, são chamadas de Kandas. Karma Kanda, que é a mais vasta literatura, trata da melhoria da qualidade de vida. Então, a tendência natural de todos nós é melhorar de vida. Então, a seção Karma Kanda dos Vedas explica como fazer isso de uma maneira religiosa, conectada com a verdade suprema. A seção Jnana visa a liberação, já é uma compreensão superior, é uma literatura vasta, porém menor que a literatura Karma Kanda, e ela trata da liberação, que acontece após a morte, a salvação. Então, a salvação, esse tema que é tema das religiões de um modo geral, a salvação, focada na expressão liberação, não exatamente salvação, porque a salvação é muito também conectado com Karma Kanda. Liberação, que é encontrar a chave da algema que nos prende a esse mundo material. E a terceira seção é a mais restrita, é a menor de todas, considerada já a pós-graduação da literatura védica, é chamada de Upasana Kanda. A seção Upasana Kanda também é chamada de Bhakti Kanda. Ela descreve muitos processos, mas a cereja do bolo de Upasana Kanda é Bhakti. Então ela é chamada de Bhakti Kanda, mas ela trata especificamente do processo de autorrealização no mais alto nível, no maior nível de introspecção, na relação dela com o Supremo. Mas Bhakti é uma parte, a parte primordial da seção Upasana Kanda. Então é bem interessante, eles, sabendo disso, eles perguntam: qual é a essência de todas as escrituras? E os sábios, encabeçados por... Shaunakarishi. Os sábios, encabeçados por Shaunakarishi, fazem essa pergunta e Sutta Goswami responde. Então, a terceira pergunta é: por que Krishna decidiu vir como filho de Devaki e Vasudeva? E é conhecido como Vasudeva, que é a primeira sílaba alongada, que é tipo Vasudeva Júnior. A gente não põe um JR quando é Pedro Júnior e tal, né? Então, eles põem um alongamento na primeira sílaba da palavra Vasudeva. Então, Krishna é conhecido como Vasudeva. Assim,
eles perguntam por que Krishna veio assim. Depois eles perguntam sobre os Purushavataras. Quais eram as atividades de aventura de Krishna, pessoa suprema, no processo da criação material. Então eles falam dos Purushavataras, os diferentes Vishnus, né? Mahavishnu, Karanodakashai Vishnu e Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu. Né? Esses três, Karana, Garbho e Kshiro, são os três Vishnus que compõem os Purushavataras, que provêem toda a diversidade na criação material, acompanhando a entidade viva que vai aparecer em cada universo, cada planeta desses e tal. A gente tem a nossa ciência muito limitada e a ciência ainda não percebeu que em outros planetas existem vida então, mas os Vedas dizem que há muitos universos e esses universos são repletos de entidades vivas e muitos planetas habitados. Então, essas foram as primeiras 5 perguntas. E por fim, eles perguntam quem vai ficar com a responsabilidade de iluminar as pessoas, homens e mulheres da Era de Kali, na ausência de Krishna. Por que eles pedem isso? Porque é o começo da Era de Kali. E Krishna viveu, naquele momento, um pouquinho antes dessa época. E Krishna sai do planeta. Então eles dizem, agora que Krishna não está mais aqui, para quê? Para proteger os devotos, aniquilar os canalhas, etc. Quem vai proteger a galera? Quem vai proteger os homens e mulheres da Era de Kali? Então eles também respondem. E todas essas respostas são maravilhosas, elas são encontradas até o terceiro capítulo do Bhagavatam. E depois os sábios da Naimisharanya fazem perguntas secundárias, já depois de estabelecido o Bhagavatam como a essência de todas as escrituras, o serviço devocional, o Bhagavatam como aquele que vem substituir a ausência de Krishna. Imagine que responsabilidade, né? Na Era de Kali, quem vai se responsabilizar pelos princípios religiosos? O Bhagavatam, esse livro que acabamos de ler, um único verso. Então, eles respondem tudo, falam sobre os Purushavataras, que aqui Prabhupada também cita, que Krishna não é diferente de Vishnu, mas para o processo da criação, Krishna se expande nos diferentes Vishnu, foi falado isso aqui também. E então, por que Krishna vem como filho de Devaki e Vasudeva? Também também Prabhupada cita aqui que Krishna como Vasudeva, e apresenta a palavra, como eu disse, com a primeira sílaba alongada. Então, os sábios de Naimisharanya estavam muito curiosos porque estavam preocupados com as pessoas em geral. E Suta Goswami havia escutado o Bhagavatam de Shukadeva Goswami, quando Shukadeva Goswami falou com Parikshit Maharaj, respondendo as perguntas de Parikshit Maharaj. Assim, Suta Goswami conhecia o tema, os sábios da Naimisharanya queriam conhecer o tema, fizeram as perguntas e ele respondeu. E o Bhagavatam discorre sobre tudo isso. Agora nós já estamos numa história que é a história da história da história, que é bem complexa. Eu não vou falar disso hoje, porque senão é um outro tema. Eu queria apresentar mais o tema do Bhagavatam. Pode deixar. Eu queria apresentar mais o Bhagavatam, assim, o comecinho da história do Bhagavatam, para vocês pegarem o fio da meada. Vou parar aqui se vocês tiverem alguma pergunta. Não? Então vamos soltar o passarinho, abrir as portas, janelas e vamos deixar as perguntas que possam surgir para o resto do dia. Tá bem? Obrigado pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.